Olá, meus queridos irmãos e amigos, é uma alegria chegar mais uma vez até vocês por meio dessa transmissão. Desejo que a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envolvam a você e a sua família. A palavra de Deus conforta os nossos corações com esta preciosa mensagem. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Louvado seja Deus! Celebremos a sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Eu canto porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, apagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Deus amado, diante do Senhor nós nos encontramos neste momento, Pai. Te adoramos, ó Deus querido, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, Pai. Muito obrigada, Deus querido, pela certeza da presença do Senhor conosco. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Deus querido, e que nós possamos ser sempre reconhecidos do grande amor que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos juntos nessa manhã e podermos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Vamos declarar isso agora neste momento. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O amor de Deus é real para as nossas vidas e através de Cristo Jesus, enviado por Deus, nós temos a liberdade, nós temos o resgate. Louvemos ao Senhor por isso.
a nossa reflexão de hoje, tomaremos o texto de Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 3 e também Jonas, capítulo 3, todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de todo o seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra bendita que acaba de ser lida, nos preparando devidamente para recebê-la com iluminação e com a disposição para pô-la em prática. Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Vivemos no meio de uma sociedade corrompida e desprovida da graça de Deus, em que frequentemente parece que o mal triunfa sobre o bem. Particularmente no Brasil, verifica-se uma nação enferma, vitimada pela desigualdade econômica e social, preconceituosa, aprisionada à desinformação e à ignorância, idólatra, amante do pecado, dividida pelo ódio e fadada à miséria. Nesse cenário, vê-se uma igreja pouco consciente de sua real missão, falo em termos gerais, agarrada a uma agenda moralista em detrimento da abrangente agenda
do reino de Deus. Uma igreja cada vez mais desacreditada perante a sociedade, cada vez mais sedenta de poder político e, ao mesmo tempo, sem autoridade espiritual, sem unção, sem o poder de transformação da sociedade por meio da pregação da palavra e pelo testemunho cristão. Enfim, uma igreja cada vez mais esvaziada de sua condição de sal da terra e luz do mundo, que parece não acreditar nas propostas do reino de Deus como apresentadas por Jesus, em especial no Sermão da Montanha. Arrisco-me a dizer que essa igreja tem visto o mundo na perspectiva do acomodado e indignado profeta Jonas e não na perspectiva do Deus de amor e misericórdia. Partindo do que é relatado no livro de Jonas, lançaremos um olhar sobre as desgraças deste mundo, mas com o esforço de fazê-lo na perspectiva da graça de Deus. Sendo assim, este é o tema proposto para nossa reflexão: as desgraças do mundo, a graça de Deus e a missão da igreja. Em primeiro lugar, podemos afirmar que as desgraças deste mundo são resultado não só das ações dos ímpios, mas também da nossa omissão. Em Jonas 1:1-3, lemos: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem explícita: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, não acatou essa palavra, mas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco em que Jonas viajava ameaçava arrebentar-se. Conforme a informação do capítulo 1, versículo 5, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, a maldade de Nínive incomodava o Senhor, mas a desobediência de Jonas o incomodou mais ainda. Essa reclusão de Jonas em meio à tempestade tem sido a estratégia adotada por muitos cristãos e por muitas igrejas. Preferem fingir que está tudo bem. Mas não é possível permanecer assim. Precisamos despertar, ouvir a voz do Senhor e obedecer. A igreja precisa ir a Nínive,
isto é, a essa sociedade que permanece subjugada pelo pecado, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e que permanece debaixo da ira de Deus, caminhando a passos largos para a destruição. Mas contribuímos para o caos quando nos omitimos em nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo. Quando nos omitimos na tarefa de pregar o Evangelho e testemunhar a nossa fé, estamos contribuindo para aumentar esse caos. Também quando falhamos em amar e evangelizar os pecadores, passando a desprezá-los ou a provocá-los. Enfim, quando nos falta a humildade para reconhecer que muitas vezes falhamos em nossa missão. A orientação de Jesus é clara quanto à estratégia que devemos utilizar. Disse Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Erramos e contribuímos para o caos quando nos omitimos na prática do Evangelho de Jesus. Também erramos toda vez que transformamos a doçura do Evangelho em algo ácido e tóxico. A palavra de Deus nos orienta, conforme Filipenses 2, 13 a 15. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Toda vez que deixamos de cumprir a missão, conforme ordenada pelo Senhor, tal como Jonas, estamos fugindo para Tarsis e assim contribuindo para aumentar as desgraças deste mundo sem Deus. Em segundo lugar, podemos afirmar, com base na história registrada no livro de Jonas, que quando o pecado se multiplica, a graça de Deus excede. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Conforme os relatos de Jonas 3, 5 a 10, os ninivitas creram em Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Meus irmãos, precisamos crer que a graça de Deus é maior do que o pecado dos homens. A graça de Deus pode transformar os mais vis pecadores. Portanto, a nossa missão não é destruir os pecadores, mas estender-lhes
a oferta da salvação em Cristo. Não podemos ceder à tentação de destruir os pecadores sob o pretexto de preservar a honra do Evangelho ou defender os interesses da igreja. Os discípulos de Jesus desejaram fazer isso, certa ocasião. Mas qual foi a orientação de Jesus? O evangelista Lucas esclarece: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que Jesus devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Precisamos crer no poder transformador do Evangelho que pregamos. A missão cristã não é uma empreitada ideológica ou política, mas é poder espiritual. É como diz Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A igreja deve prevalecer contra as desgraças deste mundo por meio da pregação do Evangelho da salvação em Cristo, e não por meio da disputa de agendas políticas. O Evangelho não pode ser ideologizado, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Alguns crentes têm agido de tal forma que não terão espaço e autoridade para falar do amor de Deus àqueles que mais precisam. Os mais desgraçados pecadores, os quais continuam sendo alvo do amor de Deus, objeto da sua graça e objeto da missão da igreja. Isso era extremamente inconcebível e desconfortável para o profeta Jonas, que desejava o pior para aqueles malditos pecadores e tinha certeza de que Deus iria destruir a cidade. E tem sido desconfortável também para muitos crentes que hoje têm perdido o foco da missão cristã. O nacionalista profeta Jonas ficou indignado com a manifestação da graça de Deus para com os ninivitas. Isso incomoda também, hoje, cristãos que estão com o coração cheio de ódio e desprezo por aqueles a quem consideram adversários. Mas a palavra de Deus não contemporiza com os que pensam e agem dessa forma, pois a graça de Deus é estendida indistintamente
a todas as pessoas, como escreve Paulo em Tito 2:11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus derramada sobre os ninivitas e confirmada pelo Evangelho de Cristo mostra que, quando o pecado se multiplica, a graça de Deus excede. A graça de Deus é maior. Em terceiro lugar, podemos ainda afirmar, com base no desfecho do livro de Jonas e também no ensino geral da Escritura, que a ira deve dar lugar à misericórdia e a evangelização deve ser feita com amor. Conforme o relato do capítulo 4, versículos 1 a 3, após a manifestação da graça divina para com os ninivitas, Jonas ficou muito decepcionado. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A graça de Deus incomodava demais a Jonas. O Senhor então perguntou a ele: é razoável essa tua ira? Relatam os versículos 5 a 11 que então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda preservava uma expectativa de que talvez a cidade pudesse vir a ser destruída. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus irmãos, há algumas estatísticas brasileiras que incomodam bastante. Por exemplo, cerca de 12 milhões de brasileiros se declaram ateus. E esse número cresce a cada ano. Há no Brasil cerca de 18 milhões de homossexuais. Há no Brasil
60 mil casamentos entre homossexuais. Há no Brasil cerca de 1.500.000 profissionais do sexo, isto é, pessoas que vivem da prostituição. No Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas já cheiraram cocaína alguma vez e 1 milhão permanecem como usuários. Quase 1 milhão de brasileiros são portadores do vírus da AIDS. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta. Quase 800 mil pessoas presas. Fala-se em 500.000 a 800.000 abortos por ano no Brasil. Diante desses números que retratam a trágica realidade brasileira, alguns crentes assumem posição ostensiva de ataque a essas pessoas, ou ficam olhando de longe, na sombra, como Jonas, torcendo para que esses infelizes sejam colhidos pelos seus pecados e fulminados pelo juízo divino. Injustiças e tragédias envolvendo essas pessoas nem sempre causam comoção. Pelo contrário, costumam ser celebradas, como se fossem manifestação da justiça divina. Precisamos tomar cuidado com essa postura, pois a palavra de Deus adverte, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Judas, versículos 22 e 23, nos responsabiliza. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Meus queridos irmãos e irmãs, a história da graça de Deus, registrada no livro de Jonas, encarnada em Cristo e no seu Evangelho, nos faz compreender que a indignação deve ceder lugar à misericórdia e a evangelização deve ser feita com amor. Recapitulando e finalizando, as desgraças deste mundo são resultado não só das ações dos ímpios, mas também da omissão do povo de Deus. Quando o pecado se multiplica, a graça de Deus excede. Precisamos crer que onde tem abundado o pecado, pode superabundar a graça de Deus. O ódio nutrido por alguns crentes deve dar lugar à misericórdia, pois a evangelização deve ser feita com amor. É assim que nós podemos transformar o Brasil. E essa tarefa não é do Congresso Nacional, não é do STF, não é de nenhuma corrente política. Essa missão é nossa, como discípulos de Jesus e porta-vozes do Evangelho da Graça. O nosso modelo é Jesus, e ele mesmo declarou:
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, cumpramos nossa missão como ordenada por Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, e enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cumprimentamos com muita alegria os aniversariantes desta semana. Estarão aniversariando dia 18, Maria Madalena dos Santos e Souza. Dia 19, Elisa Alcina Alves de Oliveira. Dia 20, Bernardo Lopes Alves Assis Guimarães e Nilceia Tavares Andrade. Dia 21, Rosilene Pereira Mendonça. E dia 22, Pedro Silva Francisco. Parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe a vocês com muitos anos de vida, com saúde, proteção e felicidade. Aniversário de casamento, temos um nesta semana, dia 21,
Alcione Aparecida Fernandes da Silva Rocha e Alexandro de Assis Rocha, completando 24 anos de casados. Parabéns, Deus abençoe a vocês e a toda a família. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por mais este momento de devoção em que nós estamos louvando o Senhor e nos alimentando da Tua Palavra. Agradecemos pelas bênçãos recebidas e, de maneira especial, nós agradecemos pela vida dos aniversariantes desta semana. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida deles e porque os sustentou até o presente momento. Ao agradecermos por esta data, nós pedimos que daqui para frente o Senhor renove os teus cuidados para que eles sigam a sua caminhada, vivendo uma vida vitoriosa e transbordante da tua graça. Concede a cada um muitos e muitos anos de vida, vitórias na caminhada, mas acima de tudo, crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós agradecemos pela vida do Alexandro e da Alcione, que completam mais um aniversário de casamento. Agradecemos porque até aqui, em meio às lutas da caminhada, o Senhor tem sustentado os teus servos. Por isso nós agradecemos e pedimos que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a vida deles e de sua família daqui para a frente. Nós queremos também, neste momento, interceder em favor do nosso país, dessa sociedade que vive longe do Senhor, que não conhece a Tua Palavra, que permanece com o coração fechado à mensagem do Evangelho. Nós intercedemos agora pela vida de todos esses pecadores que caminham para a condenação, para a destruição eterna, para que sejam alcançados pela Tua graça, pela pregação da Igreja, pelo exemplo de vida cristã daqueles que amam o Senhor, porque nós sabemos que a transformação deste país passa necessariamente por um avivamento espiritual. Ó Senhor, nós ansiamos por ver as pessoas se dobrando perante o Senhor, confessando a Cristo como Salvador, como Senhor. Por isso, fortalece a Tua Igreja e habilita a cada cristão para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade e da abrangência da nossa missão para aproveitarmos as oportunidades para fazer conhecido o nome de Jesus. Ó Senhor, usa o Teu povo, a Tua Igreja, para cumprir essa missão com urgência e de maneira abrangente. Nós sabemos que a Tua graça é abundante e ela pode ser derramada sobre o Brasil para que essa nação seja salva. Esse é o nosso clamor. Por isso, ouve-nos e manifesta Teu poder e a Tua graça sobre o nosso grande Brasil. Pedimos também a Tua bênção de maneira especial para a nossa Igreja, para que ela seja assistida pelo Senhor neste tempo difícil que está atravessando, para que possamos vencer essa fase tão desconfortável e logo retomarmos a nossa caminhada como povo reunido na presença do Senhor. O Senhor conhece os anseios da nossa alma
o desejo dos nossos corações. Por isso, visita-nos com a tua graça bendita. É o que nós pedimos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou.